Sim? Maravilha. Eu queria fazer uma pequena explicação. Existem no Tanakh, na Bíblia hebraica, existem 5 livros que são chamados de Megilot, rolos. Por exemplo, a Megilat Esther é o livro de Esther. Só que está escrita num rolo tradicionalmente para ser usado. Ritualmente se escreve num rolo. Desses cinco rolos, existem 3 que são lidos nas 3 festas de peregrinação. Pesach, Shavuot e Sukkot, que são as que eu me referi hoje, que têm em comum que tem um horizonte histórico e outro ligado à agricultura, à natureza, né? Então, você sabe, Pesach, além da libertação do Egito, é a festa da primavera, Shavuot é a festa das primeiras colheitas, Sukkot são as últimas colheitas, né? Então, nessas festas, ritualmente, nas sinagogas mais tradicionais, são lidas para cada uma delas uma Megilá. A tradição prevê que em Pesach é lido o Cântico dos Cânticos, né? Eh, en, en Shavuot he lido a Megilat Ruth, o livro de Ruth, e em Sukkot he lido o livro de Coelet, que me estou referindo hoje, porque que a gente lê o livro de Coelet na festa de Sukkot, né? Que pareceria um livro mais escuro, né? Para ler na festa da alegria. Então, essa era o parêntese que queria fazer, que por que estou me referindo tanto ao livro de Eclesiastes, né? E porque é lido ritualmente na festa, durante os serviços religiosos, na festa de Sukkot, né? Purim, vocês sabem, parte do ritual, a parte principal é a leitura da Megilat Esther, que se lê completa, né? Muito bem, não teria Purim sem a Megilat Esther. A mesma coisa acontece em Tisha B'Av, né? Que é fora das 3 festas de peregrinação. A data de Tisha B'Av, que lembra a destruição dos templos, é lida a Megilat Eijá, que é o livro das lamentações, né? Se atribui a Jeremias, o livro das lamentações de Jeremias. Então, essas são as conexões, né? Muito bem. Então, o que Coelet nos está dando com todas essas pistas é que Sukkot, podíamos dizer, é como um comentário sobre Coelet. E Coelet é um comentário sobre Sukkot. Então, assim que a gente entende isto, começa a haver algumas conexões que não tínhamos visto antes. Estamos vendo uma coisa bastante extraordinária que nossos sábios identificaram e que, no contexto alágico, se chama de alágico, né? Se chama de Gzeirá Shavá, que são, podemos dizer que isso é o termo alágico para o que nós chamamos e que estamos fazendo agora, que é a intertextualidade. Então, aqui temos uma bela peça de intertextualidade quando estamos estudando Sukkot. Muito bem. Qual é a palavra-chave no livro de Coelet, de Eclesiastes? É isso que nós falamos no primeiro versículo. Hevel. Hevel, o que é Hevel? Hevel quer dizer vaidade. É traduzido, diz assim, Havel Havalim, Hakol Havel. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, aparece 38 vezes neste pequeno livro, né? Nós temos alguma referência na Torá, alguma referência anterior a respeito de vaidade? Temos uma no Gênesis, na criação do homem. Como se chamava o primeiro homem? Adão. Muito bem. Quem foi o primeiro homem que morreu, então? Quem foi? Hevel, isso, muito bem. Então, Abel, o filho de Adão e Eva, foi morto pelo seu irmão Caim. Muito bem.
No judaísmo, tudo que tem a ver com alma, toda a terminologia a respeito da alma, nefesh, ruach, neshama, tem a ver com respiração, respiração. Assim como com todas, como acontece com todas as místicas orientais também, né? Então, ruach também é um vento, uma rajada de ar também, né? Acontece que também lineshon é inalar, inalar. São todas essas palavras para a alma também, né? Em grego também tem, muito semelhante também, né? No hinduísmo, no budismo também. Respirar é um ato religioso muito significativo. Hevel significa uma respiração mais superficial, como se fosse uma respiração fugaz, rápida. O que Coelho está dizendo, então, com Hevel Havalim, vaidade de vaidades? Na verdade, ele está dizendo que, fala ele, né, em primeira pessoa, eu posso pensar que sou o maior do mundo, o homem mais rico do mundo, eu construí o templo, acumulei toda essa fama, toda essa sabedoria, mas no final eu vou morrer também, todos vamos morrer. O que isso significa, a Kol Havel? Significa que a vida inteira não é só vaidade, é um mero sopro. É como uma respiração fugaz. Mesmo você sendo poderoso, podendo tudo, se você perder o fôlego, você morre. Acabou. E Coelet é a exploração mais sustentada da mortalidade em toda a literatura. Tudo que construímos, nossas estruturas grandiosas, não são nada, porque tudo o que somos é um mero sopro fugaz. Podemos morrer a qualquer momento e nenhum de nós viverá para sempre. Isso é a exploração mais profunda da mortalidade que a gente conhece. Porque podemos acumular enormes riquezas, mas se morrermos e passarmos, até se passarmos isso para nossos filhos, a gente não sabe o que eles farão com isso também. Depois também essa coisa do homem querer transcender. Se eu morrer, quem vai pegar meu lugar? Quem vai ficar no meu lugar? Quem vai continuar isso que estou fazendo? Né? Então, nada, se eu sou um escritor, né? Deixar muitos livros porque eu quero transcender, deixar meu nome, deixar uma marca também. Depois que eu morrer, quem vai ler meus livros? Existe essa preocupação. Nada tem valor quando consideramos o fato de que não estaremos ali para ver. E é isso que Coelho está dizendo. Aí então, nós temos outros Coelhos que fazem, nessa crise pessoal e existencial, que fazem raciocínios similares. Freud teve um discípulo brilhante. Ele se chamava Otto Rank. Dizem que foi o discípulo mais brilhante de Freud, né? Um nome que não significa muito para os que não somos do ramo, né? O nome original dele não era Rank, mas era Rosenberg. Mas ele mudou para Rank, né? Otto Rank era obcecado por esse conceito de que grande parte da vida humana é motivada pela ansiedade do fato de que vamos morrer. Outro judeu também, cujo nome é significativo, é Ernest Becker. Ele escreveu um livro que publicou no ano 1973, chamado A Negação da Morte, que apresentou as ideias de Otto Rank ao público americano. Ganhou um prêmio Pulitzer, né? Quando ele recebeu o prêmio, ele já estava morto. E ele escreveu no livro, esse livro, A Negação da Morte, e concluíram que o medo da morte leva as pessoas a fazerem coisas que as fazem sentir que viverão para sempre, né? Vão transcender. E uma dessas coisas, as mais comuns, é acumular coisas e riquezas, né? E outra é alcançar poder. Outra é ser muito sábio, escrever muitos livros, né? A criatividade artística. Muitas dessas coisas têm a ver com esse desejo de deixar alguma coisa que vá viver
depois da gente, né? O único problema é que a gente não vai estar para ver. Então, esse é o tema da abertura dos capítulos de Coelet. É exatamente isso que Coelet está dizendo, né? Eu fiz para mim piscinas de água, fontes, adquiri muitos servos, acumulei prata e ouro. Todas essas coisas, que diz Coelet, são síndromes clássicas sobre as quais Otto Rank e Ernest Becker escrevem. São uma espécie de tentativas de derrotar a morte, né? Então, depois de tudo isso, ele volta a dizer Havel, Havalim, Akol Havel. Congelou aí. Tá vendo? Tá tudo bem. Maravilha. Muito bem. Então, ele continua dizendo: como é isso da morte do Caim? E qual é a terminologia que se usa? De onde o nome Caim veio? Então, você vai ver que está escrito na Torá, Veha-Adam yada et Chava, quer dizer, o homem conheceu Chava, né? Conheceu, na Bíblia significa que eles se relacionaram, né, sexualmente. E Vatar, ela ficou grávida e ela deu à luz a Caim. E os nomes naturais geralmente têm um significado. E ela disse, concebeu e deu à luz a Caim, e disse, eu adquiri, comprei, caniti. Caniti, adquiri do Senhor, de Deus, adquiri um homem, caniti, comprei. Por isso ela o chamou de Caim, o radical, o mesmo radical. Então, esse drama de Caim e Abel representa alguma coisa conceitual. Dizem que existia um velho conflito entre fazendeiro e pastor, mas na verdade Caim e Abel são, desculpa, são um drama metafísico sobre a morte, a vida, a fragilidade da vida e a tentativa de derrotar a morte por meio de adquisições, né? Caniti, né? Comprei um filho de Deus. Esse é o drama pelo qual Salomão passa. Ele tenta derrotar a morte por meio de caniti, comprei, adquirindo coisas. E percebe, depois já na velhice, que tudo é em vão, porque são as coisas que vão viver, mas ele não. E qual é a solução que o rei Salomão apresenta no Eclesiastés em Coelet? Ele encontra uma resposta. A resposta é a palavra simcha, alegria. A raiz samach de uma forma ou de outra, né? Usada de diferentes maneiras. Quantas vezes a palavra simcha aparece no livro Gênesis, Bereshit? Uma só. E no livro de Shemot? Uma só também. Êxodo, né? E no livro de Vaikra, Levítico? Uma só também. E no livro de Bamidbar? Uma só também. A palavra alegria, né? No último livro de Varim, o Deuteronômio, 12 vezes. 12. Quantas vezes aparece a palavra simcha em Coelet, um livrinho pequenininho? 17. Mais do que nos 5 livros da Torá juntos. 17 vezes. O livro que consideramos o mais escuro, o mais triste, o mais pessimista, né? Eles têm mais simcha, mais alegria que todos os 5 livros da Torá juntos. E essa é a resposta. Qual é a palavra hebraica para felicidade? É a primeira palavra do livro dos Salmos. Ashrei, Ashrei, né? Ashrei shekachalo, Ashrei osbebeitecha, Ashrei. O judaísmo está interessado na felicidade. Mas, na verdade, o que mais importa ao judaísmo é simcha, a alegria. E qual é a diferença entre felicidade e alegria? A felicidade é uma grande aspiração, né? Chegar a ser feliz como se isso fosse possível. Você chega a um lugar e aí então você já é feliz, né? Como se a vida não tivesse altos e baixos e sofrimento e decadências e mortes e coisas. Então, a felicidade é uma coisa que envolve
o todo, né? Eh, Alguém disse que ninguém pode ser considerado feliz até que ele esteja morto. Quer dizer, só depois de morto dá para ver a vida da pessoa e fazer um balanço para ver se ele foi feliz ou não, né? Julgar uma pessoa por toda a sua vida. E simcha é sobre a vida toda? Não. Simcha é sobre o agora. A alegria vive o momento. É por isso que você pode sentir simcha, alegria, mesmo no meio de coisas terríveis acontecendo. Parece um paradoxo, mas o exemplo que eu encontrei são os casamentos celebrados em Israel no meio das guerras. Se você for num casamento celebrado, mesmo que tenha um estado de guerra no país, você vai ver realmente o que é alegria, né? Todas essas pessoas, muitos deles soldados participando, né, estando na frente, eles estão alegres de uma forma absolutamente plena naquele momento, né? Então, a alegria não dá um passo para trás e pergunta, eu estou feliz com a vida como um todo, né? Como está a minha vida? Não, a simcha, a alegria, vive o momento, né? Aí temos o escritor William Blake dizendo, segurar o infinito na palma da sua mão e a eternidade numa hora. Ou o que os escritores best-seller, né, do budismo, das coisas orientais, da autoajuda, chamam de o agora, o agora. A presença plena, o agora, né? Mindfulness. Então, nesse estado de presença plena, você pode realmente sentir alegria, porque você está presente no momento como para sentir alegria pelo que está acontecendo, né? Então, Salomão finalmente percebe, eu não vou derrotar a morte acumulando propriedades, riquezas, sabedoria, escrevendo livros, porque a vida como um todo é assim. A gente nunca viverá para ver tudo isso, mas posso derrotar a morte com simcha, com alegria, me regozijando com o que eu tenho, com as pessoas que amo, com o milagre da vida, com tudo que a gente vê. Aproveitando o hoje, evitando a preocupação com o amanhã que não existe, né? Diz, coma e beba, porque amanhã morreremos. Então, viva o momento e tenha simcha. Então, foi assim que Coelho finalmente conquistou, transcendeu a sua obsessão pela morte, né? Aprendeu a se alegrar. Agradeça a Deus pelo agora, foi tudo isso que ele fez. Então, qual é a definição halakhica de Sukkah? É uma morada temporária, né? O que preocupa, né? Obceca, né? O rei Salomão. O que preocupa tanto ao rei Salomão em relação ao corpo humano? Que o corpo, assim como a sucá, é uma moradia temporária, não é permanente. A vida humana é como uma sucá, não como um palácio feito de pedra. É uma moradia temporária. O que nos permite superar a nossa ansiedade e insegurança de todo o que temos é uma habitação temporária. Sim, sim, se a gente entender as mensagens e a gente conseguir habitar a Sukkah com alegria. É por isso que Sukkot é Zman Simchatenu, não somente porque está escrito 3 vezes que você deve se alegrar na festa, mas porque você vai se juntar na Sukkah com seus seres queridos, vai convidar outros, até vai receber os, os patriarcas, né? Os pisim, né? Personagens emblemáticos, né? Da nossa mitologia, da nossa tradição, para serem convidados especiais e virem a celebrar com você. E você vai celebrar junto, não somente com teus seres queridos, mas é uma obrigação você convidar pessoas e se alegrar com eles. E você vai se alegrar de quê? Se você
conseguir estar presente e ver que durante todo esse ano você trabalhou, plantou, e que nesse momento você vai começar de novo o ano de semear e colher, mas você olhando para trás, em lugar de dizer, fui eu que fiz, fui eu que fiz, mas você recebeu uma ajudinha lá de cima, porque choveu. Sem chuva você não teria colhido nada. A gente, como se diz, a colza foi, né? Está tudo previsto. Verreshut netuná. Mas você não está livre de fazer tua parte. Você fez tua parte. Mas você tem a Deus como teu sócio também para te ajudar. Se não tivesse chovido, você não estaria celebrando aqui tão alegremente. Então, é por isso que é a festa da alegria, porque você tem a capacidade, a humildade de agradecer por tudo aquilo que você sim tem, né? Sobre a humildade também nós temos um ensinamento importante que é a moradia na própria casa frágil, sem teto, né? Eh, e descobrir que você pode justamente não depender de nenhum palácio, nem sequer de uma casa de pedra. Você pode ser feliz porque você estar alegre, né? E você, tudo isso são coisas que você internaliza entendendo as mensagens, como tudo no programa educacional judaico. É todo um programa para ensinar para você valores que são válidos hoje. A gente não celebra uma coisa acontecida há séculos ou milênios lá atrás. Não faz mal se é mitológica ou é histórica. Isso não é suficiente. Você tem que encarnar essa lembrança, você tem que trazer essa lembrança, assumir ela. Para quê? Para se responsabilizar dessa mensagem e da sua consciência. Então, a arte vivencial é fundamental para que você possa usufruir dos benefícios que ela pode te trazer como ensinamentos, como sabedoria de vida. É fundamental. Essa coisa da coisa provisória, da pluralidade, da açúcar tem a ver com isso que estamos falando. Tudo é provisório. Nada fica igual. Tudo muda, tudo é mutável. Então, é por isso que nos alegramos, então, porque agradecemos também. O rei Salomão construiu o templo, então, e para construir o templo, teve alguma coisa de ruim? Não, deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Vamos ver. Ele recrutou trabalhadores de todo Israel, quer dizer, israelitas, né? Quantos? 30.000. Ele enviava esses trabalhadores para o Líbano, em turnos de 10.000 por mês. Assim eles passavam um mês no Líbano, 2 meses em casa. Ele tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedras nas colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam. Quantas pessoas vocês contaram para construir o templo? Daria 183.000 e poucos. É muita gente trabalhando com pedras, com construção, né? Quando foi a última vez que você ouviu falar de que os israelitas foram transformadas em forças de trabalho, carregando pedras, construindo grandes construções? No Egito, na escravidão. Nessa época da construção do Templo de Jerusalém, já devíamos ter saído da escravidão, no Egito. Mas Salomão parece ter levado quase todo o povo de volta a um estado muito parecido com a escravidão. Também recrutou um monte de gente que não eram israelitas, né? Amorreus, heteus, perizeus, jebuseus, para serem escravos. No povo de Israel não fez escravos. Então,
O Tanakh diz que ele não fez escravos entre os israelitas. Quanto tempo Salomão levou para construir o templo de Jerusalém? Um templo para Deus, né? Está escrito assim: no quarto ano foi lançado o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv. E no 11º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, a casa foi terminada em todas suas partes de acordo com todas as suas especificações. Então, levou 7 anos para construir o templo de Jerusalém. Continua o Tanakh dizendo: Salomão, ao mesmo tempo, construiu a sua casa, o seu palácio. Ele demorou 13 anos para construir a sua casa. O grande templo de Jerusalém, ele levou 11 anos. O palácio para ele levou 13 anos. Isso te diz alguma coisa? Claro, né? Ele passou quase o dobro do tempo construindo seu próprio palácio, enquanto ele construía a sua casa para Deus. Então, o templo era uma coisa maravilhosa, né? A maior coisa de todas. Mas praticamente reduziu os israelitas à escravidão. Então, eles não teriam sido reduzidos à escravidão porque depois, no final de 7 anos, poderiam ser libertados, né? Mas ele gastou o dobro do tempo construindo uma casa para si do que para Deus. Agora, você lembra do que Deus falou para Davi, né? Quando Davi disse, eu quero construir um templo para Deus, o que falou? O que Deus disse? Que não, que o filho dele construiria porque ele tinha as mãos manchadas de sangue, né? E Salomão disse ao profeta Natã, eu quero construir uma casa para Deus. E Natã disse, é uma ótima ideia, vá em frente e faça. Mas naquela noite a palavra do Senhor veio a Natã e disse assim, assim diz o Senhor, és que tu me edificarias uma casa para habitar? Eu não morei em casa alguma desde o dia em que criei o povo do Egito até hoje. Tenho me movido numa tenda como habitação. Em todos os lugares em que me mudei com o povo de Israel, falei alguma palavra sobre alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo, dizendo, por que não construíste uma casa de cedro? Eu não quero uma casa. Estou feliz com uma tenda. Então, aí vemos que tem uma corrente oculta. Quer dizer, o Beit HaMikdash era a coisa mais sagrada de todas, mas há uma corrente oculta de que Deus não queria, não precisava esse tipo de palácio, que transformaria os israelitas numa nação de trabalhadores escravos, que seria como qualquer outra nação e todas as outras nações do mundo antigo. E depois do mundo moderno, né? Até hoje. Vocês constroem edifícios monumentais, todo mundo faz isso. Todas as nações que já existiram, né? Você acha que eu sou assim? Será que eu já pedi uma coisa dessas? Eu estava feliz com uma tenda. Qual era aquela tenda? Se chamava Mishkan. Era o tabernáculo no deserto. Deus mandou a Moisés que o povo construísse um tabernáculo na linguagem da Torá, depois do Tanakh, onde Deus residiria. Embora está escrito, manda construir para mim um Mishkan, um santuário, e eu habitarei no meio deles. Quer dizer, eu morarei no meio, eu morarei no seio do povo, das pessoas, né? Então, mas na teologia judaica ficou como que era a residência, a presença divina estava no Mishkan, depois no Templo de Jerusalém, né? Na verdade, o que nós achamos é que Deus não mora num lugar, né? O lugar, Deus mora na gente e o lugar é santo pela nossa intenção de fazer rituais, rezos e estudos e coisas lá com a intenção de sacralidade, né? Não é que a gente vai num lugar santo, né? Porque Deus mora lá. Muito bem. Mishkan é traduzido como tabernáculo, né? Então, Sukkot é a festa dos tabernáculos também. Então, assim como a casa está para açúcar, a casa de pedra, a casa confortável, né?
está para Sukkah, que é a casa temporária, onde, principalmente nessa época no hemisfério norte, né? Já no outono, começando a fazer frio, você está sujeito às inclemências do tempo, tempestades, frio, chuva. Assim como a casa é para Sukkah, o Mikdash, né? O templo, o grande templo, está para o Mishkan. Assim como o templo está para o tabernáculo, né? Então, quem vivia numa Sukkah na Torá? Os israelitas não. Os israelitas, lembra, viviam em Oalim, tendas. Como chamamos o teto da Sukkah? A gente chama de Shach, né? Então, é o mesmo radical da palavra Sukkah. Aparece duas vezes. Em que contexto? No Mishkan, né? Então, aí se fala também que os querubins, né? Aqueles anjos, estavam um na frente do outro, com suas asas assim, olhando um para o outro, cobrindo a arca. E é engraçado porque depois aparece também que no templo, os querubins, porque é estar assim protegendo o tampo, né, da Arca da Aliança, é uma proteção, evidentemente, né? Mas depois no templo, querubins olhando para outro lugar. E aí isso se explica que quando as pessoas estavam bem entre si e fazendo como Deus queria, então os querubins olhavam um para o outro. E quando as pessoas estavam com uma conduta transgressora e com desavenças entre eles, aí os querubins não olhavam um para o outro. A gente vê também que quando nós fazemos o Birkat Amazon, nesses dias de Sukkot, a gente fala, Arahaman uyakim lano et Sukkot David anofalet, que é uma citação do profeta Amós, né? Eu restaurarei a Sukkah de David que está caída. Então, o que falou Deus para Davi? Eu prefiro viver numa tenda do que num palácio, do que numa casa de cedro, né? E qual dos patriarcas morava numa casa? Abraão morava numa casa? Não, ele morava numa tenda. Isaac morava numa casa? Não, ele também morava numa tenda. E quem morava em casas? Então, Lot, quando os anjos vieram até Lot, o sobrinho de Abraão, que é um personagem considerado, não é considerado muito virtuoso, né? Em Sodoma, ele morava numa casa. Abraão morava numa tenda. E quem mais? Labão. Lembra quando Jacob é enganado por Labão e ele tem que trabalhar 21 anos para conseguir casar com a Raquel, né? Labão, então, também não é muito bem considerado na nossa tradição, né? Muito bem. O primeiro patriarca a morar numa casa, depois é Jacob. Olha que interessante. Jacob viajou para Sucot, um lugar, Sucot, e construiu para si uma casa. E para seu gado, ele fez uma sucá. Ele está prestes a comemorar o fato de ser o primeiro patriarca a construir uma casa. E como vai chamar esse lugar? Betel, Betlehem, nada disso. Chamou o lugar de Sucot. Sucot. Que mais? Que nos está dizendo Jacó também? Que judeus não precisam morar em casas para se sentirem seguros. Está feliz por viver numa sucá, meus animais vivem numa sucá. Estou feliz para viver lá. E que Deus diz? Em Parshat Be'ar, diz assim, quando você chega à terra, na terra prometida, quando você chegar na terra prometida, você nunca vai possuí-la permanentemente para você. Por quê? Porque a terra é minha. A terra é minha. E vocês são para mim, Gerim Betoshavim, são como
como estrangeiros, visitantes temporários, claro. Então, residentes temporários. A terra é minha. Mesmo que você viva em segurança na terra de Israel, nunca se esqueça, não só que a terra não é tua, mas nunca esqueça de onde você veio. Nunca se acomode ao ponto de se tornar complacente, né? Para que seu coração se eleve e você não esqueça de onde veio e a quem você deve isso. Assim como deveriam se lembrar dos 40 anos de peregrinação no deserto. Então, embora eles estejam adorando no templo que Salomão constrói, você não esqueça de como você teve Deus vivendo no seu meio, numa sucá chamada Mishkan, chamada tabernáculo, e você não precisa de grandes edifícios de cedro e pedra para encontrar Deus. Você pode viver num pequeno tabernáculo, numa cabana portátil. Muito bem. Que mais? A questão do agradecimento, né? Sempre iam para o templo a agradecer, celebrar, agradecer os produtos dos campos e agradecer a Deus. E porque nunca esqueceram de onde vieram, né? Porque cada vez que uma nação esquece, né, as suas origens, a sua infância, os tempos difíceis que teve quando eles estavam lutando para seguir em frente, quando esqueceram, eles se tornaram decadentes e eventualmente caíram, né? Declinaram e caíram. Mas os judeus não temos permissão para fazer isso porque somos Gerim e Toshavim, somos residentes temporários. E disse Deus, estão sempre me pedindo mais um ano de vida. Isso que é açúcar. Muito bem. O rabino aqui vai estar certo. Uma açúcar é uma açúcar mesmo. Não era uma nuvem, dizia ele. Uma açúcar é uma açúcar. Mas o Mishkan, a morada portátil, né, o tabernáculo, onde Deus habitava, era coberta pelas nuvens de glória. Enquanto estava no acampamento, a nuvem estava sobre o tabernáculo. Quando ela se movia para além do tabernáculo, era hora de continuar a viagem. Então, é aí que o Rabi Eliezer estava certo quando disse que Sukkot eram as nuvens de glória. O Mishkan, o tabernáculo, era uma habitação temporária. Mas a outra coisa é que o templo era uma habitação permanente e, no entanto, foi destruído 2 vezes. A gente não tem mais o templo, mas o tabernáculo, que se podia mover para qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar, tornou-se um símbolo da sinagoga que você pode construir em Jerusalém e em qualquer outro lugar. O temporário tornou-se permanente e o permanente tornou-se apenas temporário. Quando os tirei do Egito, não foram os israelitas que viveram no Massucá. Era Deus quem vivia no Massucá. E a Sucá está nos dizendo algo absolutamente inacreditável, que você não precisa ter fortuna para comprar uma casa para Deus. Tudo o que você precisa é de um pedaço de terra, um pátio, um jardim e um pouco de fé. Se você tem os seus chach, né, as folhas que cobrem o teto, né, com sua sombra, assim como os querubins cobriram, né, e protegiam a arca, e entre os querubins, o que tinha? As nuvens de glória. O judeu mais simples e pobre, que vira o rosto para seu irmão ou irmã e constrói uma pequena sucá, banhada em nuvens de glória, construiu seu próprio equivalente particular do Mishkan, do tabernáculo. A moral básica é muito profunda, que mesmo que o mundo às vezes pareça muito escuro e cheio de perigos, mesmo que todos nós estejamos preocupados com ele, assim como estamos preocupados com nossa saúde, a saúde dos nossos seres queridos, preocupados se Deus vai nos inscrever no livro da vida, quanto tempo me resta, Sukkot diz que não. Você pode vivenciar a eternidade num instante, como dizia aquele, segurar o infinito num instante com suas mãos. Tudo o que você precisa é celebrar simcha, alegria,
Você não precisa de um edifício magnífico para convidar pessoas. Tudo o que você precisa é construir uma sucá e você vai ter como hóspedes, como convidados especiais, Abraão, Isaac e Jacó, visitando você pessoalmente, tentando para provar o seu bolo de mel. De uma forma ou outra, o que nós precisamos é amar uns aos outros e voltarmos o rosto uns aos outros e ter fé suficiente em Deus para que esta vida temporária, esta moradia temporária, fiquem cheias das nuvens de glória. Como disse o rabino Danny Goldman agora em Yom Kippur, quando fazemos atos de bondade, já estamos na era messiânica. E assim então acontece com a alegria em Sukkot. Que assim seja então para todos nós, e como a tradição diz que o julgamento dos Yamim Noraim vai até o Shana Rabbah, o 7º dia de Sukkot, então que ele nos escreva no livro da vida e que nos banhe nas nuvens da sua glória. Então, Chag Sameach, um grande abraço e até próxima quarta.